teach you sobre today santidade. what holiness is about. O que é a santificação? You know, holiness, Santidade it's not done by someone imposing you. não é feito sobre força, sobre pressão. You know, holiness, A santidade it's given by God. é entregada por Deus. God is Dada the por one Deus. Deus é aquele that build us que nos projeta e and constrói change e nos us transforma into holiness. em santidade. Okay? Let's start with Ezekiel Então, 37:9. vamos I começar want em to give you Ezequiel some 37, Bible 9. verses Vou te dar alguns about versículos revival, bíblicos sobre okay? avivamento, Because I believe we are living in times of revival right porque eu now. creio que nós estamos vivendo num tempo de avivamento But I agora. believe that revival comes before comes sanctification and Eu creio holiness. que o avivamento vem antes Okay. da santificação. Actually, after Então eu creio que o after sanctification, avivamento vem somente revival. depois do avivamento. Yeah, and Ezekiel 37:9. Então Ezequiel 37, The 9. Lord said to me, prophesy to the wind, son O of man. Senhor falou comigo, profecie para os Prophesy to the wind, profecie para os ventos, son of man. filho do homem. Speak my message to the wind. Fale a minha mensagem para o vento. Say, this is what the Almighty Lord says. Diga, isso é o que o Senhor disse. Blow from all directions Sopre em todas as and direções put breath e coloque o sopro into these dead bodies. nesses corpos mortos, Cause them to become alive again. fazendo com que eles vivem de novo. So revival, it's about the wind of God Então, o blowing. avivamento é sobre o sopro de Deus, o vento de Deus soprando sobre as pessoas. Blowing into dead bodies. Soprando em corpos mortos. I don't know about you, but I believe that the church today, Eu não sei sobre você, mas eu creio que a igreja hoje it's a little bit dead. está meio morta. It needs a revival. E precisa de um avivamento. It needs a move of God. Precisa do mover de Deus. You know, I want to talk about first of two major revivals that took place. Eu quero falar primeiro sobre dois grandes avivamentos que já aconteceram. One was in the Wash revival in the Wales. O primeiro foi do Wash avivamento lá em Wales. Why I mentioned those two Por que que eu two tô revivals? mencionando esses dois avivamentos? Because those two revivals, Porque esses dois avivamentos, they focus on holiness. o foco deles foi em santidade. So a very strong focus on Então foi holiness. um foco bem forte em santidade. So I believe that the revival we're going to experience Então eu now, creio que o avivamento que nós estaremos we're going to experimentando agora, focus in holiness o again. foco também vai ser em avivamento. Holiness. Em santidade, perdão. Because I believe Porque eu creio that holiness, que santidade it's a journey of, it's a process é uma jornada, é um processo made by the Holy Spirit. feito pelo Espírito Santo. I'm not going to teach you by science. Eu não estou aqui para te ensinar de ciência. I'm not here teaching you about anything else but Não by the vou Word falar of God sobre and the Holy mais Spirit. nada sem ser a palavra de Deus e o Espírito Santo. So I believe that holiness, Então eu creio que santidade it's a process. é um processo. And we're going to go through the process Nós today. vamos Shall we? passar por esse processo hoje. Shall we go through the process today? Então, de acordo? Podemos passar Because sobre we o all processo going to hoje? go through the process, and we are all in the process Porque of todos holiness. nós vamos passar sobre um processo. May I Todos say nós that estamos em um purity, processo. purity A pureza is the beginning of sanctification. é o princípio da santificação. You get pure Você se purifica when your soul get pures. quando a sua alma se purifica. When you get set free from demonic Quando oppressions, você é libertado de opressões demoníacas, your soul sua alma get clean. se purifica. And as you get clean, E de acordo que você vai se purificando, now you are in the place você chega a um lugar of a journey uma of jornada sanctification. de santificação. It is a process. Look at É your um neighbor and say, processo. Olha pra pessoa holiness, do seu it's a lado e fala com process. ele, santificação It's a process. é um processo. So, Fala com a pessoa do seu lado. so the Welsh revival and Então, o Wales, avivamento de Welsh lá em Wales,
and also the Azusa Street E Revival, também o avivamento da Azusa Street. they emphasize a lot of Foi spiritual bem purity and enfatizado holiness. na purificação do espírito e em santidade. So I believe that's where we're going to be focused. Então eu creio que esse vai ser o nosso foco. So I'm going to mix up a little bit Portuguese Então and nós vamos English. estar Is that trocando okay? aqui as línguas aqui, às vezes ele I vai em had to because português. some of the words here and somebody's calling me, Tem- and this time now I Perdão, just alguém hang tá up, me get ligando out of aqui, here. eu estou desligando aqui no It's showing telefone. somebody call me. Just pray for me because Ore por mim, senhor. Ore por mim. not Tô good. querendo interromper aqui. Yeah, let me explain to you spiritual sanctification, okay? Deixa eu explicar para vocês Let me give you a definition, shall we? santificação espiritual. But A I'm going to give a definição. definition in Portuguese. Vou dar essa definição em português. O processo de The santificação process of sanctification na teologia cristã in the Christian theology é a jornada is the journey de crente of a believer de se tornar to become progressivamente mais santo, progressively holy, separado para Deus set apart by God e moldado à imagem de Cristo. and molded as the image of Christ. Começando na conversão. Beginning at his own conversion. So your first phase of sanctification, Então a primeira fase de santificação it's the initial sanctification. é a santificação inicial, It's when you accept Christ as your Lord and quando Savior. você aceita Cristo como seu Senhor e See, Salvador. something happened there. Alguma coisa acontece ali naquele momento. Your spirit, O seu espírito it's recreated in Christ Jesus. é recriado em Cristo Your Jesus. spirit. O seu espírito. But we have to understand Mas a gente tem que that we entender are three in one. que nós somos três em um. A body, Um corpo, soul, a alma and spirit. e o espírito. So soul, Então a alma it's where all our é onde emotions and todas as feelings nossas are. emoções e sentimentos estão. The spirit, O espírito it's where we communicate ourselves with Jesus. é onde nós comunicamos com Jesus. That's why when you get saved, É por isso que quando você é he salvo, comes and he lives ele in your entra spirit. e vive em você, em espírito. Dentro de você, em espírito. You follow me? Vocês estão me seguindo? I'm trying to give you here the process Então, of estou te dando aqui sanctification. o processo de santificação. Because I, Porque Marcelo, Marcelo, many people E in my muitas pessoas em minha vida, in the past, já no passado, they trying to sanctify me by eles tentaram me forcing santificar, me to me become pressionando, holy. forçando a que eu ficasse like you santo, have to be holy. porque você tem que ser santo. You have to experience holiness. Você tem que experimentar santidade. If you don't let the Holy Spirit do the job, Se você não deixar o Espírito Santo fazer o trabalho there will dele, be no não sanctification. tem santificação. Because it's done by the Spirit, not by men. É feito pelo Espírito e não pelo homem. A man has no power to do anything, O homem não tem poder para fazer nada but the disso. Holy Spirit Agora, o Espírito Santo, has the power ele tem o poder to sanctify para santificar every individual qualquer indivíduo by the power of God. pelo poder de And Deus. that's what I want you to understand today. E é isso que eu quero que vocês compreendam hoje. We are sanctified by the love Nós of God. somos santificados pelo amor de Deus. Because He loves you, Porque Ele te amou, because I love Him, porque eu amo Ele, I'm going to obey all His eu commandments. vou obedecer todos os seus And one of the comandos. commandments is E sanctification. dos comandos é santificação. You understand what I'm saying? Estão entendendo o que So eu what are estou you dizendo? trying to say, Pastor? Pastor, o que você está querendo I'm dizer? trying to Peraí. say this, O que eu estou querendo dizer é that more you get closer to Him, que quanto mais você se aproxime dele, more you seek His face, mais que você busque a sua more you face, seek God, mais você busque a Deus, you're going to experience você holiness. vai experimentar a Because santificação. He is holy. Porque Ele é santo. Because He's holy, E porque Ele é santo, He will make me holy. Ele vai me fazer santo. So it's not by my own work. Então não é nada que eu estou It's fazendo. not by my own strength. Não é pelo meu It's minha not what I força. do and what I say. Não é o que eu faço, o que eu falo. It's how much É o quanto I seek His eu face. busco a sua face. You understand what I'm saying? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Okay, first phase, A primeira fase, initial. a
fase inicial. Second phase, Agora, a segunda fase a progressive sanctification. é uma santificação progressiva. So first phase, Então, a primeira I fase, accept Christ, eu aceitei a Cristo. so now I am Então, sanctified. agora eu estou santificado. But then the second level, Mas aí, no segundo nível, I have to progress my eu tenho que sanctification. progredir a minha As the same santificação. way I progress my salvation. Da mesma maneira que eu progresso com a minha salvação. Yes or no? Sim ou não? I am saved, Eu sou salvo, but I have to walk accordingly to mas the eu tenho scriptures que caminhar de acordo com as Escrituras. as I build my salvation Enquanto eu estou construindo a minha salvação. until the coming of the Lord, Até o retorno do or Pai. until He call me home. Ou que Ele me chame para casa. Because He can call your number quickly. Porque Ele pode nos chamar assim, ó, rapidão. 175. Oops, it's my number. 175 I'm outta é o meu here. número. Opa, tá na meia hora, fui. See? Your sanctification A sua santificação only gonna be vem somente done and perfect para ser perfeita e concluída when you are out of here. quando você já se foi. Until then, Até então, we are all in the process nós estamos todos aqui num processo. of sanctification. Processo de santificação. Are you all with me? Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Are you understanding what I'm saying? Eu vou mexer com a cabecinha de muito que está aqui I'm gonna hoje. shake heads here to this Porque morning. muitas pessoas, elas pensam assim, ó. Many people think like this. Aceitei a Jesus, já estou I santo. accepted God and I'm saved. É. Por que você faz as mesmas coisas que você Why fazia did antes? you do the same things that you used to do before? If He set you free, Se Ele te libertou, you are supposed to be free indeed. você é suposto a ser livre. Why you de keep verdade. doing what you're not supposed to? Então, por que você continua fazendo as coisas que você não é suposto a fazer? Because Porque it's progressive. é progressivamente. As I get closer to Him, O quanto mais eu me aproximo dele, as I became one with the Holy de Ghost, acordo que eu me torno um com o Espírito the Santo, Holy Spirit, o Espírito Santo it's going to transform me começa a me transformar every day of my life. todos os dias. Todos os dias da minha vida. You understand what I'm saying? So why I'm gonna sanctify Então, myself? por que Why? que eu vou santificar Because a I minha love mesmo? Him. Porque eu amo Ele. He loves me. E porque Ele me ama. I obey Him. Eu obedeço a Ele. So because the E por obedience, causa da obediência, I will begin to experience eu vou holiness começar a experimentar santificação in my life. na minha vida. Y'all with me? Vocês estão entendendo? Because there is a process Porque tem um processo. when the house Quando a casa has Quando a casa demonic spirits. está cheia de demônios. Let me go with you to Matthew chapter Deixa eu ir com 12, você em Mateus capítulo 12. verses. I think it's I believe it's Eu verses acho que 43, é o versículo 43, 44, and 45. 43, 44 e 45. Let me find this thing Deixa here. eu procurar aqui. I know I have it. There you go. Matthew chapter 12. Em Go Mateus with me. capítulo 12, pega Read as it. suas Read it Bíblias aí. yourselves. Leia Verses você mesmo. 43, 44, and 45. 43, 44 e Let's go step 45. by step and underline your Bibles if you can. E se for preciso, sublinhe isso aí. Ó. Watch what Jesus said. Olha o que Jesus disse. This is a process of É sanctification. um processo de santificação. Now, when the unclean spirit has gone out of your man, Quando o espírito imundo sai do homem, he said that there is a time, sometimes, então that quer dizer, tem um tempo. people are carrying Tem tempo, às vezes acontece isso. Ó. unclean E spirits. pessoas carregam consigo espíritos imundos. And when you are set free, E quando ele é libertado, your house became a sua casa, empty. a sua pessoa se torna vazia. And the Bible says E a Bíblia nos diz that your house is empty, que se a casa está vazia, that your house was swept a sua casa está limpinha ali, foi and varridinha, ready limpinha, for your process of sanctification. está pronta para o seu processo de santificação. And the Holy Spirit E o Espírito Santo that you going to be put in the house, que você vai ser colocado dentro da casa, o Espírito Santo que vai ser colocado dentro da because casa, now that you put it, the Holy Spirit, que agora que você colocou o there Espírito is no Santo ali, place for other que spirits. não tem lugar, não tem espaço para outros So now that the espíritos. Spirit is there, Então agora que o Espírito está ali,
you're going to begin a process você vai começar um processo. of sanctification in your life. Processo de santificação na sua vida. This is the place where Esse é o local I'm onde, going to be seeking God, onde eu vou ficar buscando a Jesus, a Deus, fasting if I have to, jejuando se for reading the preciso, Word of God, lendo a palavra de Deus, practicing the Bible. praticando a See, Bíblia. because if I do that, Porque se eu fizer isso, there will be no place for the enemy. não tem lugar para o inimigo. Because when the enemy tried to get in Porque your house again, na hora que ele he's tentar going to entrar na stop minha it. He's going to casa say, de novo, hey, wait a minute. ele vai falar, opa, peraí, The house is occupied essa casa está ocupada by Jesus por Jesus and the Holy Ghost. e o Espírito Santo. So I have no place Então eu não tenho lugar to aqui. invade this house Não tem again como invadir essa casa novamente. because Porque Jesus, Jesus, Holy Spirit, Espírito Santo, is there. está aqui. Is that what he said, that the gates of hell shall not prevail against Por the isso que ele church? diz que os portões do inferno não prevalecerão sobre as igrejas. Yes or no? Sim ou não? Also, the Bible says, don't give place to whom? A Bíblia também nos diz, não dê lugar a quem? Don't give place to whom? Ao inimigo, ao diabo. And he will flee from. E ele fugirá de... Don't give place. Why? Because Não your dê house lugar is porque- already occupied with Porque the a Holy casa Ghost. já está ocupada com o Espírito Santo. There is no place Não tem lugar for the enemy. para o inimigo. Because now Porque agora your a house, sua casa, your temple o seu is templo full of Jesus está cheio de and Jesus the Holy e Spirit. o Espírito So Santo. therefore, Então, there is no place não existe for espaço, the enemy. não tem lugar I para o inimigo. believe E eu There creio will be no revival que não haverá if we don't avivamento understand se a gente não compreender holiness a santidade and sanctification. e a santificação. A purificação e a santificação. Again, Mais uma vez. it's not something that must to be forced on Mas people. isso não é uma coisa que você pode forçar as pessoas Can a only fazer. be done Só pode ser feito by the Holy Spirit only. pelo Espírito Santo e Because the somente Bible por said he ele. came to what? Porque a Bíblia nos diz que ele veio para... Para? No, he came to do what? Para que ele veio? To convince us to what? O Espírito Santo veio para nos convencer. O Espírito Santo So veio he para nos convencer. convinced. He convinced. O Espírito Santo But veio the para nos Word of convencer. God Então, a palavra de Deus confronts. nos confronta. As you preach the gospel, De acordo com que você vai pregando a will palavra, confront you. vai te And confrontando. the Spirit of the Lord E o Espírito do will Senhor convince every person convencerá todas as pessoas of sin. dos seus pecados. So I don't have to force. I have to preach. Então eu tenho que As I pregar, eu tenho preach que the Word orar, of God, de acordo que eu prego the as Holy palavras de Spirit Deus, will do His job, o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho, convincing convencendo every human being todos os seres humanos of sin. dos seus pecados. Y'all with me? Vocês estão comigo? Então, We don't preach that much. a gente não fala muito But sobre we're isso, going to hear a não, lot mas- of men and women of God that will begin to preach about mas nós sanctification and vamos holiness. ver muitos homens e mulheres de Deus pregando sobre santificação. Hallelujah. Aleluia. Praise the God. Glória a Jesus. What is the meaning of sanctification? Qual é o significado de santificação? So the Holy Spirit goes into the house Então o Espírito Santo entra numa casa and do His job. e faz o trabalho dele. What the Bible O says, que a Bíblia nos that diz? we are the house of, Que nós somos a casa do, that we are the temple of. que nós somos o templo. If you are the temple, Não, se você é o templo, if you are the house, se você é a casa, so the job então o trabalho is done já está feito by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. So what do you try to say, Pastor? Então, pastor, o que você está querendo dizer com isso? I am convinced Eu estou that convencido there is a process que existe um processo of holiness de santificação that every Christian que todos os cristãos must to embrace têm que passar por ele e têm que and abraçar e follow the aceitar isso. path E seguir esse caminho of sanctification. de santificação. Hallelujah. Aleluia. Y'all with me? Vocês estão comigo? Yeah. Tem gente dormindo aí, gente? That's Acorda okay. aí. If you're not with me, I am with you. Se vocês não estão comigo, eu estou com você também. Não dá nada, não. Estamos juntos e o Espírito Santo está com todos nós. Amém? Não é popular.
Não. It's not very popular to preach this. But it will be popular. Não, mas vai se tornar popular, porque nós vamos Because continuar it's pregando going to isso be aqui the nessa only igreja. way. So what are you trying to say, Pastor? So, Pastor, what do you mean? What do you As say? I surrender to Jesus De acordo que eu me entrego a more Jesus, and more, mais e mais, as I give myself to Him de acordo que eu me entrego a Ele more completamente, and more, mais e mais, Holy Spirit will begin to convince o me Espírito Santo vai começar a me convencer how de como and where e onde I need to change. eu tenho que ser mudado e ser transformado. So transformation, Então, essa it's transformação not done by a man não é feita pelo or homem a denomination, ou por uma denominação, but by the Spirit of the Lord. mas pelo And Espírito that's do why Senhor. the devil hates the Holy Ghost. E é por isso que o diabo odeia And o many Espírito Santo. places, Porque muitos lugares they are kicking the Holy Ghost eles out. estão botando o Espírito Santo para fora. It's so dirty. É muito sujo It's isso. so impure Não é that tão there is no impuro place isso, for the purity porque of the não Holy Spirit. existe espaço para o Espírito Santo nesse lugar. Infelizmente, nós estamos vendo isso em muitas igrejas. I want you to understand, I'm not forcing you, Eu I'm quero que você teaching you entenda isso. Eu não estou forçando ninguém. Eu estou how ensinando you are vocês led by the Spirit. da maneira The que Bible você é says that liderado, every Christian levado para o Espírito Santo. Are led. Porque a Bíblia nos diz que todo cristão é levado. You are led. Você é levado. I am led Eu sou levado by the Spirit. pelo Espírito Santo. He leads me. Ele que me lidera. He leads you. Ele lidera He você. leads the church. Ele lidera a igreja. He leads everyone. Ele lidera todos nós. He leads Ele- everybody. Ele mostra o caminho para todos He nós. is the leader. Ele é o nosso líder. Jesus is the king. Jesus é o rei. And the Holy Ghost E o Espírito Santo is the governor. é o governador. Is the governor of the kingdom. Ele é o governador You have a daquele reinado. governor in the kingdom. Você tem um governador do reinado. Is the Holy Spirit. Esse é o Espírito And Santo. also we have a king E nós também temos that um rei sits on the throne. que senta no trono. Thank God for that, huh? So the prime minister Então, o primeiro-ministro of the kingdom of God do reinado de Deus is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. So let the prime minister Então, deixa o primeiro-ministro lead you te liderar in this season. nessa temporada. Hallelujah. Deixa que ele te leva. See, the Lord spoke to me this. O There are a Senhor lot falou of comigo men isso. being guided by Que tem themselves and not muitos by the homens Spirit. e mulheres aqui que estão sendo guiados por si Not, mesmos I e mean, não pelo Espírito Santo. everywhere. Não, aqui There eu is estou falando em no todos os lugares. Spirit in them. Que não tem o Espírito neles, dentro deles. They are full of themselves. Eles estão cheios de si And mesmos. because they are full of E themselves, porque eles estão cheios there is no somente de si place mesmos, for the Holy não Spirit. tem espaço para o Espírito Santo. This is going to change. Isso vai mudar. Thank God for that. Graças a Deus We're por going to isso. see men and women of God full of the fire and the Vamos flame of the ver Holy homens e Spirit. mulheres cheios do fogo de Deus. And they're going to be sent E eles vão ser mandados to the nations of this a earth, nações desse mundo, to places, a lugares, to cities, para cidades, to break the powers of hell, para quebrar e romper com o poder de and Deus to interno. speak into the dry E bones, falar com os ossos secos. commanding the dry bones, Comandando que os ossos secos hear the word of the Lord. escute a palavra de Deus. Arise. Levante-se. Arise. Levante-se. Church, Igreja, arise. levante-se. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. I want more of the presence. Eu quero mais a presença I de want vocês. more of hein? Jesus. Quero mais de Jesus. I don't know about you. Não sei sobre vocês. You E want aí? more of the presence? Você quer mais a presença? You want aí? more of Jesus? Quer mais de Jesus? Yes, he wants to reveal himself in the season Sim, ele quer se revelar in the way that he never nessa revealed temporada, himself de uma before, maneira que ele nunca se revelou antes. in the depths Profundamente. of the Spirit. Profundamente. No fundo do Ezekiel Espírito. 47, Ezequiel 47. the waters. As águas. He wants to take you, E ele quer te levar. not in the ankle, not on the Não knee, aqui not no, on the no waist, tornozelo, but he no wants to joelho, cover não you no cintura, mas ele quer into te the cobrir waters of God
nas águas He profundas de wants, Deus. he wants you to get knowledge, Ele quer te dar conhecimento, understanding. entendimento, He wants to give you life. quer te dar vida, He wants to change quer transformar the way we think. a maneira que nós Because pensamos. listen to me. Deixa eu te falar, escuta aqui. Old wineskins, Os odres velhos they don't change. não mudam, eles ficam do mesmo jeito. Jesus said you cannot put Jesus wine disse que não coloque vinho novo into em odres the velhos. old wineskins Por quê? because they were busted. Porque ele vai explodir, vai quebrar, What he was vai se saying, romper. that the old wineskins, Por quê? Porque os odres velhos, they resist. eles resistem. They resist the Holy Spirit. Resistem ao They Espírito Santo. resist changes. Ele resiste à transformação, à And the mudança. new Agora o novo is é flexible. flexível, I ele é am maleável. flexible to hear what God E ele é is saying. flexível para escutar o que Deus está dizendo. I am here to change Eu estou aqui para ser mudado. because I am a new Porque wineskin. eu sou um Not odre an old one. novo. Não sou um odre velho, não. Só a cara que parece de velho, mas não sou. O A odre cara aqui tá, o a odre é barba novo. também branca aqui, ó. É igual você, o outro é cabelo de barba, ó. Hallelujah. Boy, at least I heard one praise God right here in the Praise right. God, praise God. Aleluia, That's gente. good. Aleluia, igreja. Tá todo mundo dormindo, pastor. Não Aleluia, tem problema igreja. não. Vou fazer igual o pastor fez. Hallelujah, todo mundo. Now, look at that. Let me give an understanding of body, soul, and spirit. Should I? Deixa eu te dar um entendimento de Quickly. corpo, alma e espírito. Peraí, In rapidinho. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Em 1 1 Thessalonians Tessalônicos, 5, capítulo 23. 5, Watch what the 33. Bible says. 23, desculpa. May the God of peace Que o Deus da paz, himself é Ele mesmo, sanctify santifique not one part of your body, não somente uma but parte the do seu corpo, entirely three Mas parts. todas as três partes. And may your whole spirit, E também que o seu espírito, por completo, soul, and body alma e o corpo, be kept sound and blameless at the coming of the Lord Jesus seja Christ. mantido I são needed 3 people e here, sem- please. Sem 3 julgamento that can help me. no Pastor corpo de Aldo, Deus. Preciso de 3 Neto. pessoas. Vem cá, mais um. Isso. Mais um, Lucas, mais um. vem cá, One more, Lucas. one more. Pastor Aí, Carla. pastora Carla. Yeah, 1 Thessalonians 5:23. Okay. Let's do this in order. Spirit. Vamos fazer isso em ordem. Espírito. Eu vou ter que falar que um vai Quem ser carne e o vai- outro vai ser a alma. Now, tá now certo? he's going to say Eu who's the só vou spirit, whose mostrar. body, Então, peraí, tu é a whose alma. spirit, whose body, whose soul. Uh-oh. You're going to get yourself in trouble Spirit, now, vem cá. Line Vem cá. up the three of you facing Vem cá, that o way. espírito. O espírito. Spirit, a spirit. Espírito. If you don't get saved, the spirit will step Se você in. não for salvo, o espírito vai entrar aí, vai You tomar understand? conta. Look at the size of it. Aqui, So ó, I'm o telling tamanho do you, espírito aqui, ó. you're going to be holy quickly. Vai ser Holiness will come in santificado front of you and say, rapidão. Jesus, I'm holy now. Look at that. Opa, So, okay. não, eu tô So, this tô is santificado agora. peraí. this is the spirit. But this is not the Holy Spirit. Mas esse aqui The não é o Bible is Espírito talking Santo. about your spirit man, your inner A man. Bíblia está falando That's do the espírito spirit, do homem, do okay? espírito que está dentro de você já. O espírito Soul, do homem, a alma Body. e o corpo. It's not what Thessalonians 5:23 tells us. Não é That o we que are composed in 3 Tessalonicenses parts. 5:33 fala? Spirit, Espírito, soul, alma. e o body. O pior corpo. aqui é a alma, viu, que eu vou ter que falar. O The pior que vai worst falar is é the da soul. alma. But let me give an understanding quickly, okay? Deixa eu te dar um entendimento aqui, deixa eu explicar aqui This is rapidão. the spirit of man. Esse é o espírito do homem. So the spirit of O man, espírito do homem it's a place where I communicate myself with God. é o lugar onde eu me comunico com Deus. It's where the Lord abides É and onde Jesus o homem, abides in the o homem spirit. se pega. So com Deus. o meu telefone vermelho, a linha vermelha com o céu é no espírito. Is the direct line with the Tá? Spirit. But You then and you God. have the Your soul. Spirit and God. And the soul Então, is a alma emotions. É onde está as suas emoções. Every feelings and emotions are in the sentimentos, soul. Todo sentimento, When toda the emoção está enemy na alma. attacks Quando anybody, o inimigo te ataca, he's ou going ataca to qualquer attack pessoa, in the soul. ataca a sua alma. The soul is connected with the mind, A which alma é is conectada the com playground of o the seu devil. cérebro, que aí Yes? ali é o How did you o say parquinho playground do in diabo. Spanish?
How do you say playground in Spanish? Como se diz playground? É el parque. Parquito, né? É um parquito aí. Okay. Parque So, de diversão de the viadas. mind is connected Então with a the mente emotions. So está here's the soul. conectado com suas She is emoções. the body Agora ela é o corpo. because we are spirit, soul, and Porque body. nós somos espírito, So alma everything e that corpo. happens in the soul, Então tudo que acontece na if I alma, don't feed my spirit se eu não alimentar o and I feed espírito only my soul, e eu alimentar somente my a minha soul is alma, going to pour into my body. a minha alma vai derramar sobre o meu corpo. And my body will manifest what meu- I have. E o meu corpo vai manifestar o quê? O que eu tenho, que está sendo alimentado. But if my spirit Agora, se o meu espírito is filled with the Holy Ghost, for cheio, preenchido do Espírito Santo, out of my spirit man in a man, do meu espírito de I will homem, begin to pour eu vou começar a derramar into my soul. na minha alma. My soul A minha alma will be set free vai estar livre and healed. e curada. Because now Porque agora, my spirit meu espírito is filled with God. está cheio de Deus. This is the house. Essa é a Matthew casa. chapter 12, Mateus capítulo verses 12, 43, 44, 45. versículos 43, It says 44 that e the 45. house, E aí diz que a casa it got empty que fica vazia, because the soul porque a alma that was being que afflicted estava sendo aflita got set free. foi libertada. Now that it's free, E agora que ela está liberta, the house da house must to be filled tem que ser preenchida e cheia with me and you, com o Pai em você. relationship O relacionamento. with Jesus and the Holy Spirit. Relacionamento com Jesus e o Espírito Santo. That will keep my house Isso que vai manter a minha casa and the soul and the body e a clean. minha alma e o meu corpo limpo. So I have to pour not from here, but I Então pour eu from tenho here. que derramar não na I pour alma, from my mas spirit no into my espírito. soul, and O then my espírito- body will manifest O it. Espírito vai derramar sobre a minha Everybody alma will e minha alma see vai sobre o as corpo they que vai se look at manifestar. you. De acordo que a gente vai They're gonna olhando, see that you o diabo change. vai olhar Look para at você her e vai face. You falar, can see the light. mudou, tem uma She transformação. changed. You Ela you mudou. get changed Você foi transformado because you begin to exercise your porque spirit. você está exercitando o with seu God. espírito com Deus. There is no place for your soul. Não tem Even lugar though para if the enemy attacks sua your soul, alma, que o inimigo atacar a sua Your alma, spirit is going to respond mas o seu espírito está cheio, ele responde na because hora. you are full of God. Porque você está So cheio we're de gonna Deus. do this. Oh, Então vamos fazer devil, isso. I rebuke you in the name of Jesus. Come Demônio, out of eu my te mind. rebuco em nome de And Deus. because my spirit is full of God, E porque o meu espírito está cheio de Deus, see, the Holy Spirit will take out the o arrow Espírito Santo that vai the enemy jogar trying uma to flecha afflict no inimigo your soul. e acabou o And your problema. body will be clean. E o seu Y'all can corpo sit. Thank será limpo. So I hope you understood a little, Deu para entender? teaching on that subject. Deu para entender o ensinamento aqui? So let me give you quickly understanding the parts, and then I'm going to pray for you. Okay, rapidão, number one, deixa eu body. só dar um resumo Body. aqui. Em primeiro lugar, Your o corpo. physical, your physical earthly form. Body é a sua forma física na You terra, connect to the material world. que te conecta no mundo material. 1 Corinthians 6:19. 1 Coríntios 6:19. Remember this. Lembre-se disso. Your body is the home of God's Holy O seu Spirit. corpo é a casa de Deus, do Espírito Santo. Yes or no? Sim ou não? Yes, Sim. it's your Sim. house of the É Holy a sua Spirit. casa, a casa do Espírito Santo. We are the house, Nós somos a casa, divided in three. dividido em 3. So, Então, the soul is the inner person. agora a alma. A alma é o interior da pessoa. It's the personality, É a personalidade, intellect, o intelectual, will, a vontade, and emotions. as emoções. All in the soul. Tudo isso está na sua alma. That's why the battle, Por isso que existe essa the battle batalha. of your salvation, A batalha da sua it is salvação not over your spirit. não é sobre o seu It's over espírito, your soul. é sobre a sua alma. Just giving info. Só uma informaçãozinha. De leve. Eu e o futuro pastor estamos te dando. Me and the Future Holy pastor. Spirit are giving you guidance. here. Hallelujah.
Now, spirit, the part of you that All right. connects Então, with God, o Espírito, a parte de você que se conecta com Deus, described as being renewal or born again. é descrito como se for renovado ou nascido de novo. John chapter 3, verse 3, 4, 5, Em 6. João capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Jesus replied, I tell you this, Jesus fala, eu te digo, unless a person a não ser que uma born pessoa from nasça above. What he's céus. saying, he's not talking about que a ele tá falando? natural birth. Ele não está falando de He was nascimento natural. Talking about a Ele spiritual está birth falando de um nascimento that espiritual happens que acontece in your spirit. dentro de você, no seu espírito. Y'all with me? Vocês estão comigo? I was studying this week. The Lord says, I Eu want you to estava speak on this subject. estudando isso essa semana e o Senhor Want falou you to comigo, tell eu quero them. que você fala isso essa semana. Tell them that this is done by Quero love. que vocês falam This is falam not com done eles by que isso force. é feito através de amor. Não é forçado em ninguém. We're not forced by anybody. Ninguém é pressionado a aceitar. It's done by the Spirit. É feito pelo Espírito. I want you to stand up. Eu quero que vocês fiquem de pé, por favor. I want to Parem. pray for you Quero orar por vocês. that in this season, I saw in the Spirit, E nesse tempo, the Lord showed me eu vi o something about Espírito. Bolsonaro. O Senhor me mostrou uma coisa sobre Bolsonaro. He asked me to tell the church to pray for him. Ele me pediu para pedir à igreja que ore por ele. Pray for Bolsonaro. Ore pelo Bolsonaro. Because, the Porque enemy wants to take him home before his time. o inimigo quer levar ele para casa antes do seu tempo certo. So he wants the church to pray for him, Então ele the Lord, quer, for o Senhor Bolsonaro. quer que a Amen. igreja ore por ele. Ore pelo Bolsonaro. I had other prophetic words, but I'll give it next Sunday. Eu tenho outras palavras I want you to proféticas, mas stand up. eu Let vou me dar pray with you semana right que vem. now. Deixa eu Let me orar com pray vocês that agora. the Lord will, I know He's already doing something in Eu us. sei que o Senhor já está fazendo muita coisa He is em todos doing nós. a work inside of Ele us. está trabalhando dentro de nós. He's doing a work of sanctification. Ele está fazendo um trabalho de santificação em Our todos God nós is so agora. good. O nosso Deus é tão bom, He's so perfect. tão perfeito. Everything He does, Tudo o que Ele faz it's perfect. é perfeito. So your sanctification Então a sua will santificação be done vai ser feita if se you allowed Him você permitir que Ele, for the Holy Spirit to do it. o Espírito Santo, faça. Amen. Amém? Somebody, just pray something softly so we can pray for Vamos people. ter um louvorzinho ali, Yes. fundo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Senhor Jesus. Yes, Obrigado, Lord Espírito God, we Santo. bless you, we worship you, God. Oh, Yes, Lord. Blow your spirit. sopre o seu Espírito, Pai. Blow your spirit upon us. Sopre o seu Espírito sobre todos nós, Pai. Blow your spirit upon your house, Sopre o seu Espírito sobre sua casa, Pai. our houses. Sobre nossas casas. Blow the spirit in a mighty way. Sopre seu Espírito de uma maneira tão poderosa, Pai. In a mighty way Tão poderosa. that is going to change Que transforme, Pai, every individual. todos os indivíduos. But Vem. Lord, Oh, Pai. you said, O Senhor disse, Pai, those that love me, que aqueles que me amam, they obey my que commandments. obedecem os meus comandos. Because the love of God Por causa do amor de Deus in our em hearts, nosso coração, we obey Him. nós obedecemos a Ele. And because the love of Jesus for us, Por causa do amor de Jesus por nós, we say yes for nós sanctification. podemos dizer sim à santificação. Because what He did on the cross, Por causa do que Ele já fez lá na because of cruz. whom He is, Por causa de quem Ele realmente é. because He won. Porque Ele venceu. He won Satan and the Ele demons venceu Satanás e todos os seus demônios. on the cross. Lá na cruz. And He gave us E
E Ele nos deu the same victory a vitória, a mesma vitória, through the cross através da cruz and the resurrection. e sua ressurreição, Pai. Because the power of resurrection, Por causa do poder da ressurreição, we are able to stand here today somos capazes de estar aqui hoje diante de Ti, ó Pai, and worship you, e Te God, louvar. and give you all the praise E and all Te the damos glory. toda a honra e toda a glória, Senhor. We love you, Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. We want you, Nós Jesus. queremos mais de Ti, Pai. Visit spirit, Venha, soul, venha nos visitar, and o body. espírito, a alma e corpo. Visite-nos. This is a promise, Isso é uma promessa. because we're gonna come together, all three Porque parts, nós vamos estar unidos, todas as três partes, by the work of the Spirit. através do trabalho do Espírito. And we're gonna be ready. E vamos estar preparados, For Him. prontos para Ele. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you for the work. Obrigado pelo seu trabalho. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Holy Spirit. Oh, Espírito Santo. Holy Spirit. Holy Spirit. We give you all the glory. Toda honra e toda glória. Heranaye. Hananaye, ye, 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 na. Abram suas bocas e louvem o Senhor. If you can, right there, just Se você pode, aí de onde você está, stretch your hands levante as suas to mãos Him. para Ele Yes, saying, Para Lord, e diga: Senhor, I'm eu sou yours. teu. Eu sou teu, Pai. I am yours. Completamente teu, Pai. Transforme a minha vida, ó Pai. Holy Spirit said that we're about to see a great move of O healing that we never Espírito seen Santo before. me diz que nós estamos por ver uma grande transformação de It's uma going to grande be a great cura, move of healing on the grande earth. mover de curas na The terra. Lord will heal many people, O Senhor vai curar muitas pessoas. heal many hearts. Muitos corações serão restaurados. It will be done by the hand of God. E vai ser feito pelas mãos de Deus. This is the year of deliverance. Esse é o ano de libertação. God is coming to deliver Deus está vindo para libertar the os captives. cativos. You shall know the truth, John 8:32. E você saberá a verdade. John 8:32. E a verdade And the truth will set you free. te libertará. You will get to knowing the truth today. Você vai poder reconhecer e conhecer a verdade hoje. He is revealing the truth Ele está revelando a você agora to His church. para a igreja dele. Some of you say, Alguns de vocês dizem: I don't understand what eu this não estou pastor entendendo said. nada que esse pastor está falando. The Holy Spirit said, don't understand anything. Sabe, porque It's o not for you Espírito to Santo está understand. dizendo: irmão, filho, você não precisa de entender nada. It's Só just for creia. you to obey. It's an Só acting of creia e obedience. obedeça. Step in. Dê um passo. Dê um Say, passo. Lord, E diga: I can't do this by E myself. diga, Senhor, eu não posso fazer isso I need só. you, Holy Spirit. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Help me. Me ajude. Remember, Lembre-se, feed your spirit alimente o seu espírito and not your soul. e não a sua alma. Feed your spirit, man and woman, Alimente o seu espírito, homens e mulheres, with the word com as palavras, com a and palavra the de Lord Deus, Himself. e com o Senhor. That's the key. Essas são as chaves. That's the key. Essa é a chave. The key A chave, is how much
chave é o quanto How much you are hungry? você tem fome dele. How much is your hunger? Quanto você está com fome, com sede dele. That's the question. Quanto você quer o Espírito Santo. Wow. What a soft presence Sinta a presença. that is moving this place right Está now. movendo nesse lugar agora. There is Sinta a a very presença do softly Espírito Santo. presence of the Holy Spirit that is moving this Está se place. movendo aqui nesse lugar. Holy Spirit, Holy Spirit, we give you the praise, Toda honra e toda glória, Espírito Santo. and we give you the place. Te damos, Pai, nesse lugar. Move in this place. Mova-se entre nós. Move in this place. Walk in presence of God in this place. Presença de Deus nesse lugar agora. Sinta a presença do Pai. You are holy, God. O Senhor é santo. Holy Jesus. Jesus. Holy Jesus. Da, 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 da. Ha, na, na, yeah, 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 yeah. Ha, na, na, yeah, 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 pa, pa. Shoo. He's moving right here. I feel it. I feel the Spirit of the Lord moving in the section O right here. Espírito de Deus, o Espírito de Deus se Moving in the movendo section nessa sessão over aqui you agora. right now. Está sobre vocês aqui agora. Holy, Sintam a holy. presença. Sintam a presença. Some people are crying. Algumas pessoas estão chorando, Some people tremble. alguns estão tremendo, Some people are happy alguns estão sorrindo, because the Spirit of God porque o Espírito de Deus that is in this place está nesse lugar. is moving. Ele está se movendo, He's moving. está se movendo. I'm gonna send all of you. Don't come up front today. We're gonna do Vamos fazer different, negócio um pouco diferente que a We're gonna gente stay faz on your todas as seats. semanas. Fiquem vocês aí and they're gonna go and pray for you. e os intercessores vão aí So orar if you're por watching vocês. us, Então, se você está nos vendo God bless online, you. Deus te May abençoe. the Lord touch you and the Holy Que o Spirit Senhor toque o seu coração. get que o Espírito into Santo your homes right now. entre em suas casas In agora, nesse Jesus' mighty momento, name. em nome de Jesus.